Bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos ter o grande prazer de ouvir eu não digo que ele é ex-aluno, ele é permanente do ISC, ele que não se diz que é isquiano, que é Juarez, né? Juarez Dias, que tem uma experiência imensa na parte de investigação epidemiológica de campo, de doenças infecciosas em particular, mas não só de doenças infecciosas. E ele coordena aqui na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia o Centro de Investigações Epidemiológicas, Centros Estratégicos de Informações e, como é mesmo o nome todo? Centro em Emergências de Saúde Pública. Eu nunca decoro. E aí tem uma sigla, né? Porque vamos mudando os nomes e a gente vai antes chamava de uma outra forma. Então, ele é o coordenador dessa área, né? E faz isso não é só com competência, mas é com a imensa dedicação, né? Competência, dedicação e uma responsabilidade que ele não transgride. Né? Então, ele é um dos profissionais de saúde que está com o celular na mão 7 dias na semana, 24 horas por dia. Você pode ligar que Juarez sempre está com esse tal desse celular na mão. Aí, quando ele não atende o particular, eu ligo para o institucional. Porque o institucional, ele sempre atende porque ele acha que é alguma emergência. E como não está, como é que se diz, escrito Glória no institucional, então ele atende pensando que Glória está com alguma emergência e é sempre para falar alguma coisa de trabalho, mas quase nunca é uma emergência. De vez em quando tem uma emergência, né? De vez em quando eu também notifico a emergência epidemiológica. Então, esse é Juarez, e é ele que está aqui em Salvador, no estado da Bahia, né, responsável, né, na linha de frente para tomar as providências, né, frente a qualquer suspeita de caso de ebola. Então, por isso, né, como ele está bem atualizado, nós o convidamos para falar sobre essa nova ameaça, né, global, e nós temos aqui o maior prazer de recebê-lo para ouvir. E eu vou fingir que vou coordenar, porque, na verdade, eu estou imbuída de chikungunya. Pouco tenho estudado de ebola, acompanho tudo, mas como eu tenho que ir à feira, não sei o que, então ele ficou mais com ebola e eu mais com o chikungunya. As palavras elogiosas de Glória, né? Eu que estou feliz de estar aqui, voltar a essa casa, que minha formação toda acadêmica foi feita aqui, mestrado, doutorado. Fico muito feliz em voltar com essa plateia, né? Foi aqui que eu defendia tanto a dissertação como a tese de doutorado. Bem, falar um pouquinho para vocês sobre ebola. Ebola, tudo que eu vou falar para vocês é baseado em informações de literatura, porque nós não vemos caso nenhum de ebola no país e espero que não chegue aqui para nós, né? Então, ebola hoje significa uma ameaça a nível internacional, ameaça global. Vamos lá. Bem, a doença é um vírus, né? Tem aquele formato. Precisa do microfone? Precisa. Né? Vai gravando, né? Tem aquele formato, meio compridinho assim, meio fechando uma fita. E esse vírus, interessante que ele foi identificado pela primeira vez em 1976. Grave bem essa data, 76. Quer dizer, vou fazer quase 40 anos que ele foi identificado naquela cidadezinha chamada Nizara, no Zaire, e também na República Democrática do Congo, naquela cidade chamada Iambucu. Pois bem, a doença geralmente é cometida em surtos localizados, geralmente em rincões muito, zona rural não, zona silvestre mesmo da África. O surto mais grave é esse agora, 2014, e ele tem um irmãozinho dele chamado de Marburgo, tão agressivo quanto ele é. Sabe que vírus tem nome de locais, eles são descobertos, né? O vírus não leva nome de descobridor. E o nome Ebola, que ele foi descoberto no Vale do Rio Ebola, lá na República Democrática do Congo. E o Marburgo, que foi descoberto no surto que houve entre macacos importados da África, numa cidade lá na Alemanha chamada Marburgo. Daí o nome Marburgo. Mas os dois são irmãos e provocam doenças basicamente semelhantes. A doença acomete os humanos, mas também acomete primata não humano, né? Os macacos, os chimpanzés, os gorilas, podendo eventualmente também atingir antílope e porco-espinho. Incubação pode variar de 1 a 21 dias, longo período de incubação.
Letalidade é bem alta, mas está muito vinculado à questão da assistência. O vírus tem uma alta letalidade, uma alta virulência, né? Ele é altamente infeccioso, ele é altamente patogênico e altamente virulento. Mas vamos ver que a letalidade vai variar de acordo com os cuidados que você tem nos locais. Pois bem, esse vírus pertence daquela ordem, né? Família Filoviridae, né? Como se fosse um filo, e o gênero dele é o ebola. É um vírus RNA, ele é envelopado, e esse vírus ele tem 4 subtipos que para a gente tem importância para humanos, que é o subtipo Zaire, o Sudão, o Typhlorid, que é antigo chamado Costa do Marfim, e o Budibugil. Esses 4 são importantes, que eles provocam doença em humanos. E mais um outro, o quinto, que é o Reston, que provoca doença em símios. Pois bem, ali está a filogenética do vírus, estão vendo que os dois são irmãos, e o ebola ele tem o Zaire, ele tem o Costa do Marfim, que agora é chamado de Typhlorid, o Budibugil, o Sudão e o Reston. Esses são tudo dentro da mesma família dos filovírus. Bem, a patogênese dele está muito envolvida com circulação de morcegos. Parece que na natureza o morcego seja o portador assintomático do vírus. Sempre que ocorrem surtos, tem alguma cadeia a ver com os morcegos. Possivelmente eles estão implicados nessa questão toda. Então a doença é uma doença sistêmica, né? Ela envolve os órgãos do organismo, envolve extravasamento vascular, sangramentos e tudo mais. Lesão de fígado, lesão de rim, suprarrenal. Mas chama atenção algumas coisas aqui. A carga viral está relacionada muito com a gravidade da doença. Então, indivíduos que têm maior carga viral, eles têm quadros mais graves e eles geralmente terminam indo a êxito letal, infelizmente. O vírus pode penetrar tanto por mucosa como por lesão de pele. Deve ter visto na mídia aí uma história de uma enfermeira lá na Espanha, não é? Que se contaminou após a retirada dos EPIs. Então, pele íntegra, o vírus não penetra. Ele penetra sempre por mucosa ou por alguma solução de continuidade da pele. Uma lesão de pele, uma picada de inseto, um arranhão, uma abrasão, ele pode provocar. E possivelmente essa enfermeira, ela deve ter friccionado a mucosa ocular. É possível que tenha se colocado pela conjuntiva. Então, é um fato importante para a gente lembrar de que pele e mucosa são locais que o vírus penetra, né? Então o vírus se replica principalmente em células de defesa, vai para os linfócitos, os macrófagos, depois ele se termina para o sistema linfático e atinge os hepatócitos e célula endotelial, que recobre os vasos sanguíneos, daí o sangramento, que é uma característica básica da doença, apesar de que necessariamente não tem que ter sangramento, mas sangramento é um dos sinais clássicos da doença. E a grande manifestação do indivíduo é o acesso inflamatório, levando essa permeabilidade vascular e invariavelmente ele vai ao choque, né? Como há lesão também de células hepáticas, você tem os aumentos de transaminase e redução de albuminas. Vou lá de cá. Tem que sair bonito, viu? Veja qual é o meu melhor ângulo, de lado, de frente, de perfil. Eu acho que melhor de costas, viu? Porque você não vê bem direito o rosto. Ixi, então vai ficar para cá, você não veio, né? Então, como eu falei para vocês, as primeiras células infectadas são células do sistema imunológico, né? Vai para os macrófagos, monócitos, células dendríticas, ele vai também. Ele provoca uma doença sistêmica, então o vírus circula no organismo como um todo. Ele não tem um órgão próprio específico que ele ataque, como por exemplo o vírus da hepatite no fígado, não. Ele tem uma circulação sistêmica, né? E principalmente por células hepatócitas, células adrenais, células epiteliais. O período de incubação está muito variado de acordo com a forma de inoculação. Se for inoculação direta, por exemplo, uma picada de uma seringa contaminada ou um contato com sangue, é muito menor o tempo de incubação. Mas já o passo por uma mucosa, por exemplo, o tempo é um pouquinho mais longo. Mais longo quer dizer 6 a 10 dias, não vai mudar muita coisa, né? Então, eu falei para vocês, ele vai primeiro para as células do sistema imunológico, depois ele vai para os outros organismos, o fígado, o baço e adrenais. Citocinas inflamatórias, que leva a dano vascular. Eu vou mostrar para vocês um quadro clínico bem grave, daí depois ele vai partir já um pouquinho para terapeuta, que vai ver que não tem muita coisa para fazer, viu? Com um quadro como esse, você fica praticamente inoperante, né? Pela
gravidade da situação, né? E uma coisa interessante, que quem sobrevive da doença produz anticorpos neutralizantes e esses indivíduos se curam. Não tem se visto recidiva da doença. Inclusive, empiricamente, está se fazendo tratamento em alguns países aí. Alguns indivíduos doentes estão chegando até os países lá da parte norte do mundo, né? E fazendo uma espécie de terapêutica com esse soro de indivíduos que ficaram curados da doença. Parece que você produz anticorpos, esses corpos, eles têm uma capacidade de ajudar a interferir na evolução da doença. Tem feito isso nos Estados Unidos, principalmente, mas também naquele missionário espanhol. Ele fez uso, mas ele não teve melhora clínica, terminou ele na óbito, infelizmente. Mas os sobreviventes não... Parece que adquirem imunidade permanente. Parece que adquirem imunidade permanente. Bem, como eu falei para vocês, né, o morcego, que é um morcego, graças a Deus é um morcego que não é hematófago, né? Ele é frugívoro, mas ele sempre está envolvido na cadeia epidemiológica da doença. Então os morcegos picavam os símios, a doença circulava entre os macacos, daí a gente vê que é uma doença zoonótica, doença de animal, não é doença de humano. E o homem, de uma forma acidental, entrava nessa cadeia. Como? Caçando esses macacos, fazendo scalp para poder fazer comida, se alimenta desses macacos, muitas vezes em luta corporal com esses macacos, terminava se contaminando e adquirindo a doença. Então a doença estava restrita a animais e o homem entrando na cadeia como forma acidental. Isso até o ano passado. Esse ano mudou um pouquinho a epidemiologia da doença, né? E uma coisa interessante, que os indivíduos que adoeciam, eles iam para o domicílio. Como na África é muito precário o sistema de saúde, ou eles não procuravam o sistema de saúde, ou quando procuravam não eram bem atendidos, ou então tem uma cultura do africano, daquelas áreas mais longínquas, bem mais dentro da floresta, de que a roupa branca para eles é feiticeiro. E eles não gostam de levar indivíduos para os hospitais, porque tem feiticeiros e eles morriam com mais rapidez que morriam em domicílio. Então, muitas vezes, as pessoas iam para casa, ficavam fazendo pagelanças e terminavam indo a óbito. E, além disso, quando eles iam a óbito, uma questão cultural, de lavar o corpo, de beijar as pessoas, de contato muito íntimo com o corpo. E terminava o quê? Acontecendo a doença no seio familiar. Então, vocês vejam que o ciclo da doença entra os morcegos, entram os símios e o indivíduo leva a doença para o domicílio dele. Então era no ciclo domiciliar que a doença estava restrita até o ano passado. Pois bem, falei para vocês aqui, né? Somente nesse país aqui, Guiné, Serra Leoa, esse surto agora em 2014. Interessante que a doença, logo dela começa, em 76, ela estava restrita basicamente à parte central da África, né? Era a República Democrática do Congo, nessa região aqui bem central da África. E agora, em 2014, migrou para bem distante. Não houve contiguidade de um país para o outro, para o outro, para o outro, não. Migrou rapidamente para essa área aqui mais próxima do Oceano Atlântico e mais próximo, consequentemente, aqui da América. Numa série histórica, de 76, quando o vírus foi descoberto e começaram os primeiros casos da doença, aqui até 2001, vejam que sempre naquela região central da África, olha, República Democrática do Congo, Sudão, Gabão, aqui um pouquinho lá distante, Costa do Marfim, mas Congo, Gabão, África do Sul, dois casos apenas com óbito, Uganda, sempre na região central. Observem que casos com alta letalidade, vejam, letalidade muitas vezes mais do que 50%, alta letalidade. E uma coisa interessante, que a espécie envolvida sempre era o Zaire ou o Sudão. São os dois mais importantes que provocam a doença com maior gravidade. Esses dois, tanto o Sudão como o Zaire. São os dois que, eventualmente, o Typhoid, mas eles dois são os mais agressivos. Interessante, a doença 76, hein, gente? Acontecia em região bem escondida lá da África, mas com uma alta letalidade. Sempre acima de 50%. Aqui em 2002 até 2012, dá para observar de que continua na região central da África, continua também com alta letalidade, olha, 143 casos com 128 óbitos, hein? Daí em torno de 80 e tantos %. E sempre o Zaire, não é? E o Sudão responsável por elas grandes epidemias. Bem, chega em 2014, são dados recentes da OMS, né, 21 de novembro, vejam que nós já temos 15.351 casos notificados com 5.459 óbitos.
E olha que o sistema de saúde lá, o sistema de vigilância é muito precário. Se o nosso aqui, a gente pode afirmar de que a gente conhece apenas 1/10 dos casos que ocorrem, imagina na África, é muito, muito subnotificado. Então é possível que isso aqui seja multiplicado por 4 ou por 5. Muito, muito subnotificado. E os países em que a doença tem ocorrido com grande frequência, né, um grande número de casos, é a Guiné. Chama atenção para Guiné, porque tem Guiné Conakry, tem Guiné Equatorial, tem Guiné-Bissau, e são países distintos. Na verdade, estou falando do país Guiné, com 2.047 casos e 1.214 óbitos. A Libéria, com 7.000, o país que está mais afetado, né, com quase 3.000 óbitos. E Serra Leoa, com 6.190, com 1.277 óbitos. Então veja que a letalidade na Libéria é um pouco mais alta. Está muito decorrente da questão da assistência. E na Libéria, isso é mais preocupante, porque o país adotou uma postura de trazer seus doentes das regiões mais internas da África para a capital, para Monróvia, né? Então a doença se instalou na própria capital. Então tem registro de casos na capital. Deve ter visto um vídeo que passou aí há algum tempo na mídia, uma pessoa que fugiu do hospital e foi até uma feira para pegar comida e ameaçando de contaminar as pessoas, daí veio a polícia, né? E bota ele de forma compulsória no carro e leva ele preso. Então, a situação lá na Monróvia é bem preocupante. Bem preocupante. Em Mali, que é um país contíguo, que começou também o surgimento de casos, foram 6 casos e infelizmente 6 óbitos. A Nigéria, mas a Nigéria controlou, Senegal também, e os casos que são importados, que na verdade aqui já são casos autóctones, né? Indivíduos que chegaram no país e lá transmitiram a doença, na Espanha, nos Estados Unidos. São fora da África, somente 2 países nós temos casos autóctones de ebola. Aqui um pouquinho mais claramente, a gente vê que a Guiné, aquele número de casos, né, com os óbitos, a gente vê a Libéria, e vemos Serra Leoa, né, formando esse total de casos bastante preocupante para a gente. E como eu falei, isso é bem subnotificado, né? Você pode multiplicar por 4 ou por 5. E fora de lá, Estados Unidos, Mali, né, que ainda é na África, mas são casos autóctones fora daqueles 3 países. Foram 6 casos e 6 óbitos. Na Espanha, óbito, e também nos Estados Unidos, 4 casos com 1 óbito. Vejam bem, são casos autóctones, né? Vindo que alguém chegou lá doente e contaminou pessoas lá de dentro. E agora chama atenção para esse slide aqui, que isso assusta um pouquinho, né? Falei para vocês que a doença estava muito restrita aos rincões, o macaco tendo envolvido no processo todo, com o morcego, em domicílio. Então, 80 a 85% dos casos hoje ocorrem ainda em domicílio. Mas 15 a 10% ocorrem onde? Unidade de saúde, dentro do serviço de saúde. Então, vocês vejam esses dados, né? Também tem aqui quase 550 profissionais de saúde, aí inclui médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de laboratório. Olha, 315 óbitos. E esses dados são mais fidedignos porque são profissionais de saúde, então é mais fácil fazer as notificações. Então, mais de 50% de pessoas têm ido a óbito que trabalham com pacientes com a doença. Inclusive também verificando-se óbito fora de lá desse país. Em profissionais de saúde do Mali, daqueles 6 casos, 4 deles que foram a óbito eram profissionais da área de saúde. O da Espanha, aquela senhora, aquela enfermeira, e nos Estados Unidos também. Então vocês vejam que mesmo em países que têm uma situação, né, de desenvolvimento muito bom, a questão dos EPIs são bastante eficientes, no entanto, ocorreu casos em profissionais da área de saúde nesses países, fora da região da África. Então, para a gente da área de saúde é muito preocupante. Chama atenção aquela data, 1976, foi o primeiro surto de identificação do vírus. A OMS só notifica o mundo como importante saúde pública internacional no dia 8 de agosto de 2014, gente. Quase 40 anos depois. Bem, a doença estava restrita a rincões da África, morriam lá mesmo, né? Não havia nenhuma ameaça para o mundo civilizado. Só a partir do momento tornou-se uma grande ameaça, porque as relações comerciais não foram interrompidas. Não foram interrompidas por nenhum país, e muito menos pelo Brasil.
Aí então se anuncia, olha gente, a importância é muito grande. Logicamente que a dimensão da epidemia foi bem maior do que era antes, né? Era bem restrita. Mas morria gente, morria muita gente. Era 50% de mais do que isso de óbito, né? Mas o mundo inteiro a notificava, tá, estamos com peninha, mas nem houve nenhuma ação assim efetiva de você dizer, olha, é importância a nível internacional. Vamos tomar cuidado, vamos fazer alguma coisa, senão a situação piora. Somente no dia 8 de agosto. Infelizmente, foi quando a OMS resolveu, então, assumir aquilo como importância internacional. Bem, aqui algumas questões. Não transmite por via aérea, então não há risco de transmissão por via aérea. Mas se você usa algum procedimento a nível de assistência médica que produz aerossóis, exemplo, nebulizar o paciente, fazer aspiração, fazer intubação, você pode gerar aerossóis, e os aerossóis podem levar o vírus. Então, se vai ter esse tipo de procedimento, tem que estar bem equipado. De que o vírus não transmite por via respiratória, tá, gente? Não é como o H1N1, não é como influenza, essas coisas assim. Ele tem a transmissão somente por sangue e secreções. O quadro pulmonar hemorrágico é o quadro agudo do vida adulto mais importante, que leva ele à sepse, levando ele ao óbito. A transmissão por meio de contato com fluidos corporais, a maior parte é desse estudo de 2014, sangue, fezes, vômitos. Olhem bem, vírus foi identificado onde? Leite materno, urina, sêmen, até entra aqui, nunca foi isolado no suor, nem coriza, mas o restante, fezes, urina, vômitos, sêmen, leite materno, então o vírus, ele está em todos os lugares. Nunca foi isolado em suor, e nem coriza, e nem lágrima, nem por isso eu vou ter contato com essas secreções, né? Eu vou ter todo o cuidado de como está me portando com esse paciente. Né? O vírus pode ter contato direto com superfície também. O vírus, ele pode ficar em superfície e você pode ter contato com essa superfície e contaminar. Por isso que toda roupa hospitalar que ele utiliza, ou ela tem que ser descartável e incinerada. Qualquer roupa, ela tem que ser depois, não dá para ser reprocessada. Ela tem que ser realmente desprezada. Eu falei para vocês, né, que sangue, sêmen, saliva, fezes, urina, animais infectados também, o vírus permanece viável até 5 dias no cadáver. Sabendo que o vírus é intracelular, mas ele tem a capacidade de permanecer viável até durante 5 dias. Então, o contato com cadáveres pode levar à contaminação. Aí vem uma pergunta, mas se vier um estrangeiro para cá e morrer aqui, como é que eu faço com o corpo? Bem, esse corpo não vai ser nem necropsiado e nem vai ser embalsamado. Esse corpo vai ser ou sepultado aqui, em próprio solo, que pode sepultar no solo, ou ele vai para a cremação. Então as cinzas dele vão até o país de origem dele, mas o corpo possivelmente não vai sair daqui. Né? A contaminação pode ser grande. O quadro clínico, gente, é como os vírus, como um todo, né? É febre, né? Cefaleia, fraqueza, dor muscular, dor articular, falta de apetite. Então, um quadro muito comum a qualquer uma virose. Ele só vai agravar mesmo depois de 4 a 5 dias, quando ele começa com um quadro um pouco mais grave, com sangramentos, em pele, orifícios, órgãos internos. Né? Então, vai começar como qualquer outra virose. Febre, dor no corpo, mal-estar. Esses são os sinais de alerta que nós vamos ter com relação ao paciente suspeito de ebola. O sangramento, apesar de ser um dos sintomas que ele apresenta, chama mais a atenção do quadro clínico, né? Mas necessariamente ele pode não ocorrer em todos os casos. A hemorragia pode ser menos franca. Como eu falei para vocês, indivíduos que vão a óbito, eles geralmente produzem os anticorpos que experimentalmente utilizado como terapêutico a pessoas doentes. O sobrevivente não tem tido recidiva e ele pode ir a óbito em torno de 6 a 16 dias com complicações e geralmente a falência de múltiplos órgãos, um quadro séptico, choque. Para ter uma ideia, nos primeiros dias ele começa a ver os sintomas até em torno do... Aqui, olha, a viremia, o produto que ele está produzindo vírus. Isso vai até o torno do 25º dia, 30º dia, ele tem vírus circulante. Então, ele tem alta contaminação. No primeiro dia de doença, ele já está contaminando. Né? Já está contaminando. Até o 20º, 28º dia.
As imunoglobulinas que ele produz, os anticorpos dele, começam a ser produzidos aqui, a partir do 5º dia. E as imunoglobulinas G, aquelas que história um pouco mais longa, né? A partir do 10º dia. Então, a gente tem alguns exames aqui para pedir para esse paciente. Fase febril dele, pedir o PCR, que é identificação de partícula viral, e pedir fazer somente anticorpos a partir do 10º dia, senão eu vou estar com falso negativo. Somente se for IgM. Então, o diagnóstico aqui vai ser basicamente pelo RT-PCR na fase aguda desse indivíduo. Isso é bom para orientar a colheita de material. Inclusive, se orienta que todo paciente com suspeita de ebola, a gente não vai manusear esse sangue dele, né? O sangue dele não é manuseado. Porque o risco de contaminação é muito, muito grande. Tanto para quem está coletando, como quem vai processar essa amostra. Né? E até quem vai desprezar a amostra depois. Quem se preocupa muito com a gente está lá na unidade de saúde, o enfermeiro, o médico, técnico de enfermagem, e a pessoa da limpeza, gente. Como que tem de acidente com esse grupo de pessoas, profissionais, que vão fazer desinfecção de um apartamento, uma desinfecção de um sanitário, que recolhe material, que às vezes não estão descartados em local apropriado. Seringa, por exemplo, tem que estar desencapada, colocada naquela caixinha amarelinha lá, escrita objeto pérfuro cortante contaminado, e muitas vezes é jogado de forma meio aleatória, e o pessoal da limpeza vem, pega aquilo ali na mão, às vezes sem usar os EPIs necessários, termina se contaminando. Então esse cuidado é muito grande, esse paciente ele não vai ser manuseado o sangue dele, né? Só se fará uma coleta de sangue para o diagnóstico de ebola, para fazer diagnóstico diferencial com malária, porque frequentemente nossos irmãozinhos da água que vêm para cá vêm com malária, 90% deles aqui chegam para a gente com malária, que é a doença mais frequentemente ocorre por lá, e fazer o grupo sanguíneo e fator RH, porque não vai precisar tomar sangue. Somente esses 3 exames são permitidos para coletar, para fazer nesse paciente suspeito. Tratamento, gente, infelizmente, olha, é suporte, hidratar, repor os eletrólitos, manter a oxigenação, manter a PA do paciente, tratar a infecção secundária. Quer dizer, nós ficamos basicamente sem um arsenal terapêutico suficiente. Lembrar, 1976, vírus da AIDS, foi muito menos tempo, e hoje você tem uma terapêutica super eficiente. Você não tem uma vacina ainda, mas tem uma terapêutica super fantástica, que o indivíduo hoje consegue conviver com o vírus dele normalmente. Ele pode morrer de outra coisa, mas de não das infecções secundárias do HIV. Isso é super importante, no entanto, o vírus, que é bem mais antiga a descoberta dele, ele ficou lá guardadinho só para pesquisa. Alguns medicamentos e vacinas, alguém deve muito falar sobre esse produto aqui, o Zemap, né? Que é um produto que o laboratório começou a usar também experimentalmente nos Estados Unidos, usou no médico, teve um sucesso, mas usou naquele missionário espanhol, onde ele foi a óbito. Então é um produto também utilizando com anticorpos, né? Com um coquetel que liga com o vírus, inativando, já tem experiência em macacos, mas desse produto todos aqui que foram recentemente descobertos, IMAP, Favipiravir, TKM Ebola, o BCKX 4430, todos eles estão em fase ainda experimental, só usando em símios. Vacina também, a perspectiva não é tão próxima assim. De vez em quando se fala, tem uma vacina nova, tem um produto novo, mas isso daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos, nada de imediato você tem. Interessante de que, independente do Ministério da OMS decretado com emergência de saúde pública, desde o dia 6 de junho de 2014, que já na gestão do novo ministro do Chiolo, ele já publicou na portaria 1271, de notificação de doenças obrigatórias no país como um todo, e já consta, viu, o Ebola, o Marburgo, desde essa data, de notificação imediata, 24 horas no máximo, para as secretarias municipais, estaduais e Ministério da Saúde. O telefonezinho que a Glória falou aqui, qualquer momento recebeu uma ligação de algum caso suspeito da doença, né? Então vocês vejam que interrupção ele atende. Infelizmente, né? Tem que dar assistência. Mas, felizmente, a gente tem esse serviço. Então vocês vejam que é notificação obrigatória. Então ninguém pode dizer, não notifiquei porque eu não sabia, ninguém me informou. É obrigatório, sim. Aí vamos à definição. O que é o indivíduo suspeito? O indivíduo que procede nos últimos 21 dias desses 3 países, Guiné, Libéria e Serra Leoa. Chamo a atenção para os 3 países
onde tem ocorrido o surto com maior intensidade. E que apresente febre de início súbito, podendo ou não ser acompanhado de hemorragias, diarreias. Então é um quadro de definição muito, muito, muito abrangente. Vocês imaginem, todo mundo que vier desses países com febre entra em listão de caso suspeito pra gente. Então a gente tem que estar correndo atrás. De vez em quando surge pra gente informação verdadeira. Alguém veio da África com febre, vai verificar, ou não veio nesses países, ou o indivíduo já reside aqui no país há muito tempo, não é? Não se caracteriza como quase suspeito, mas a definição é muito abrangente, e isso torna a gente assim, realmente, toda hora está correndo, porque nós temos uma relação comercial muito grande com a África, muito grande com a África, e estão vindo pessoas de lá. E sempre tem uma notificação a respeito. E nas redes sociais, de vez em quando, começam as histórias aí, deve ter recebido um caso de ebola confirmado, que morreu não sei quantos, tem caso não sei onde, não sei mais aonde. Mas até agora nenhum desses casos se configurou como fortemente suspeito, a não ser aquele que aconteceu no Paraná, lá em Cascavel, o mês passado. Bem, o caso provável é um caso suspeito, com história de contato com pessoa doente, ter participado de funeral, ritual, com alguma pessoa doente ou tendo contato com animais ou pessoas mortas, né? Então, nós da área de saúde que tivemos lá contato com pacientes doentes, estamos com febre, entrando em definição de caso provável. Caso confirmado é aquele em que, vocês viram que tem uma confirmação pelo RT-PCR, né, que me confirma, e o caso descartado é aquele em que eu tenho o laboratório negativo, em 2 amostras. Então, aquele nosso caso suspeito lá de Santa Catarina, do Paraná, de Cascavel, ele só foi considerado como não caso a partir do momento que ele teve a segunda amostra coletada, o segundo resultado negativo, com 48 horas entre uma amostra e outra. É aí quando você descarta o caso. Eu falei para vocês, o cadáver não é manuseado, não será feito necrópsia, não será feito embalsamento, esse corpo vai para sepultamento no próprio solo, ou então ele vai para a cremação, mas ele não vai ser manuseado. Os EPIs, que é a coisa mais importante para a gente, é ter os EPIs, né? E o EPI não é só ter o EPI, é saber como usá-lo. E ele tem toda uma técnica para fazer uso do EPI. Esse aqui foi elaborado pelo Hospital Emílio Riba de São Paulo. Também claramente, você tem que estar usando roupa privativa da sua unidade, não só roupa pessoal, é roupa da unidade que você veste. Deve estar preferencialmente de sapatos emborrachados, não sapatos de couro. Interessante, é moda, né? Todo mundo acha mulher bonito, sapato alto. Eu vejo tanto aqui no Hospital das Clínicas, eu trabalho aí também, as meninas vão lá trabalhar, cada sapato, rapaz, de cliente. Tiver tropeçando numa coisa aí, cai. Ali é bonito, mas bonito para estar na rua, para estar numa festa, né? Mas para trabalhar é complicado. É cada sapato. E está lá bem normatizado, não pode dar sapato, tem que ser sapato fechado, os dedos não podem estar expostos, né? Não pode estar usando adereço, né? Torso, mas sempre você. No hospital universitário, devia ser um hospital padrão, né? Lá está o que não deve ser. Aí você ir para lá. Então está aqui com a roupa privativa, e também roupa privativa, eu não vou tanto. Olha, aqui mesmo você vê de vez em quando alguém saindo do hospital, vai até o supermercado Bom Preço e volta com a roupa do hospital. Roupa privativa. Aquela roupa para usar dentro da unidade, não pode ser aquela roupa. Inclusive não é sua, não é a sua roupa. Roupa é de um serviço. Então você tem que chegar, tirar a roupa e vestir a sua roupa e ir ao supermercado e à farmácia, mas não se deslocar para a rua com aquela roupa. Isso é impressionante, né? Então, primeiro higienizar as mãos, depois vestir o protetor de botas, né? O macacão, esse macacão tem toda a especificação, ele é impermeável, né? Também é muito quente, gente, a temperatura desse macacão dá 46 graus, é insuportável. Mas é o jeito, né? Vestir o macacão, depois bota a segunda bota, coloca a máscara, essa máscara é a máscara N95, a máscara que tem filtra partículas, até 95% de partículas. Coloca o óculos. Lembre-se que o macacão ele tem capuz, depois você põe o capuz, cobrindo a cabeça. Depois coloca o protetor facial, higieniza as mãos, calça a primeira luva,
veste o avental, calça a segunda luva. Daqui aqui você desidratou, já desmaiou. Já. E o grande problema é alguém tirar e se abanar, né? Aí pronto. Mas é algo assim que é insuportável. Tudo isso é para vestir. Não, sim. É algo que tem que vestir mesmo, não tem jeito. A equipe que vai trabalhar vai ter que usar isso aí, mas tem que se pensar no outro formato, que eu já vesti realmente. Você não consegue muito tempo, mas é necessário, né? Mas isso que usando esse aparelho vivo do que não usá-lo, se contaminar. E para retirar é outro problema também, gente. Olha, primeiro você vai tirar o macacão, ou vai tirar um avental. Isso que o paciente ele vai ficar no quarto privativo, o quarto dele tem que ter as condições necessárias, banheiro, né, cama, oxigênio, aspirador, tudo que for necessário para ele. Eu tenho que ter uma antessala, em que nessa antessala é que eu me visto, me preparo. Eu sempre estou fazendo sempre dupla, porque um olha o outro para ver se está fazendo dentro dos procedimentos normais. Há de que ter todo o passo a passo na parede. Adentra o espaço lá para ver o paciente. Só vai entrar quem tem alguma atividade realmente necessária com ele. Depois sai por uma outra sala, não pelaquela mesa que ele entrou, hein? Sai por uma outra sala. Nessa outra sala ele vai tirar essa roupa, que é essa aqui que ele tira. Primeiro ele vai tirar o avental. O avental sempre para a parte interna, olha, fazendo um rolinho nesse avental, para a parte interna. Nesse avental sai a primeira luva, despreza no balde, depois vai tirar a primeira bota externa, depois tira o facial. Olha que ele está usando a primeira luva, hein? Tirou só a segunda. Está com a primeira luva ali ainda. Depois ele vai descer o capuz, vai tirar o macacão, junto com a sobrebota aqui, vai higienizar as mãos, ele continua de óculos e continua com a máscara. Depois vai tirar a máscara, vai tirar o óculos, para último que ele tira é a máscara. Último que tira é a máscara. Depois higieniza as mãos. Então é todo um processo. E isso, por mais que você tente capacitar, só se esquecem, tem que ter uma coisa contínua e constante. Daqui a pouco vem as perguntas a respeito dessa técnica. Agora, o vírus, apesar de toda essa virulência, essa patogenicidade, essa grande capacidade de infectar, é um vírus que ele tem não tem muita resistência, ele morre a 100 graus, ele não resiste ao hipoclorito de sódio, esse nosso, que boa, a 0,5% ele morre. Então, ele tem uma facilidade de morrer, ele não consegue ter alta sobrevivência, né? Ele é bem sensível a isso, bem sensível, mas também é danado, né? Ele tem sensibilidade e por outro. Agora vem a parte que eu acho que é a parte mais interessante, é que sempre me perguntam, e o ebola vai chegar, o ebola não vai chegar, e se o ebola chegar, como é que vai ser? Aí nós começamos a imaginar cenários, quais são as possibilidades reais da ocorrência. Primeiro cenário para a gente é o repatriamento. Vocês sabem que nós temos empresas baianas que têm grandes obras na África, né? Mas em Angola, mais em Moçambique, mas também tem em Serra Leoa. As empresas nossas baianas, duas grandes empresas aqui, como também empresas outras nacionais com grandes obras na África. E eles constroem essas rincões lá onde estão a doença, gente. Estradas, hidroelétricas, pontes, viadutos, na parte mesmo onde estão os macacos adoecidos, onde estão os morcegos, as pessoas doentes. Então, isso acontece muito frequentemente, irem para a África e voltarem. Engenheiros, mestres de obras, todo esse agrupamento de pessoas. Então, isso pode acontecer, o indivíduo adoecer lá, né, e temos que buscá-lo. Outra coisa são os voluntários. Igreja católica, igreja protestante, muito frequentemente vão para lá fazer catequese, fazer um trabalho humanitário e retornam para o Brasil. De vez em quando encontra um desses com febre alta, vai verificar, é malária. Grande deles que voltam com malária. Mas com certa frequência nós temos voluntários que vão lá para a África fazer esses trabalhos. E também temos os Médicos Sem Fronteira, que podem ir para lá. Bem, se um desses indivíduos nossos adoecerem, tem os diplomatas, sem dúvida alguma, né? Adoecerem, o que vai acontecer? Já foi pactuado o Ministério das Relações Exteriores, Ministério Itamaraty, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, sai uma aeronave do Brasil, vai até o país,
E esse indivíduo, junto com a Força Nacional do SUS, são esses indivíduos que são treinados aqui no Brasil. Nós temos no Brasil um contingente grande. Aqui na Bahia nós temos 6 pessoas, são capacitadas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e laboratório. É aquela força-tarefa, qualquer emergência eles são acionados. Incêndio na Boate Kiss, eles descem para o Rio Grande do Sul, eles rapidamente são acionados. Desabamento no Rio de Janeiro, enchente no Acre. Então eles são um grupo que se desloca rapidamente a qualquer lugar. Inclusive aqui, quando aconteceu aquela tromba d'água em Lagedinho, né, no começo desse ano, lá para o mês de setembro, não foi mais ou menos? Final do ano passado. Então eles vieram para cá dar o suporte. Então essa força vai no avião da FAB até o país, eles estão lá e vai ter esse indivíduo para cá. Onde ele irá? Para o Hospital Evandro Chagas, não confundir com o Instituto Evandro Chagas, que é em Belém do Pará, que é o Instituto Especializado em Arbovirose, mas o Hospital Evandro Chagas, que é da Fiocruz, que funciona no Rio de Janeiro. Como segunda opção, é Emílio Ribas, de São Paulo. Então esse indivíduo vem desse país e ele vai direto para o Rio de Janeiro, para o Hospital Evandro Chagas. Lá ele será atendido. Esse é o cenário mais provável que tem feito, outros países têm feito isso, né, que é o repatriamento. O segundo cenário, para a gente, é a questão do passageiro em navio. Eu falo em navio mercante, eu não falo em navio de cruzeiro, porque não é frequente deslocamento África-América. Geralmente eles fazem um cruzeiro por um continente, ou fazem a África toda, ou fazem a América toda, ou fazem lá o Mediterrâneo, ou a parte norte lá da Europa. Geralmente eles seguem um roteiro, não é comum você fazer a travessia tão longa. E falamos em navio mercante, que o Brasil tem relações comerciais com esses países. O Brasil recebe minério, tanto pelo Porto de Aratu, pelo Porto de Salvador. O Brasil recebe amêndoa de cacau no Porto de Ilhéus, com muita frequência, no Porto de Ilhéus. E esses navios têm uma tripulação, que normalmente não são africanos, são indianos, tailandeses, filipinos, mas também pode vir algum africano, e lá é muito desorganizado o porto. Eles chegam assim no porto, e quem quer carregar saco de não sei o que aqui, aí pega as pessoas assim aleatoriamente, aí eles carregam o saquinho e trazem. Só que eles fazem o seguinte, aquele navio vai sair daqui para algum lugar melhor do que aqui. Aí o que eles fazem? Se escondem, olha, em qualquer lugarzinho e entra como clandestino. Vem como clandestino. Quando o comandante descobre no trajeto, infelizmente, eu tenho que falar isso, joga no mar. Joga no mar. Joga no mar. Ou então, humanitariamente, bota um metro quadrado de madeira e deixa lá no meio do oceano e vai morrer, de qualquer jeito. Mas lança ao mar. Lança ao mar. Porque quando ele chega com o indivíduo vivo, entra todo um processo de ministério, de clandestinidade, conivência, ele paga multa, fica retido. Então, é uma coisa que para usar esses marítimos é descartar, para eles é mais fácil, né? É terrível, né? Mas acontece. E esses africanos podem vir algum desses contaminados, né? Sem dúvida alguma, isso pode acontecer. Pode acontecer. E falando em clandestino, eu já tive em Ilhéus para verificar, às vezes que vieram também nesses navios, só que eles estão pensando que vão para a América do Norte, né? Chega aqui, né? E que é a América do Sul, né? É isso que eles estavam querendo. Era um pouco mais acima. Mas era triste, porque às vezes eles ficam numa áreazinha como essa, escondido, gente. Olha, o navio normalmente leva em torno de 10 a 14 dias da África até aqui. 10 a 14 dias. E eles trazem um saquinho de comida e um pouquinho de água. Quando acaba o alimento, a água, eles bebem até a própria urina. E muitos morrem desidratados, morrem até por produto que se coloca no cacau, falando isso de Ilhéus, porque para não trazer pragas para aqui, eles terminam se contaminando e morrem no navio. Já tive situação dramática de ver corpo lá. Mas acontece do clandestino, que para a gente é uma ameaça, né? Então, indivíduo suspeito no navio. O que é que eu tenho que fazer? Primeira questão, foi pactuado no Brasil de que o SAMU 92, no país inteiro, é quem primeiro vai ter o contato com o suspeito. É quem vai ter o primeiro contato. E vai servir apenas transporte, tirá-lo dali e levar até o local de referência. Então, sem dúvida alguma, a nossa ambulância, o nome é esse mesmo, ambulância 192, vai se deslocar até o navio, e esse indivíduo suspeito, ele vai descer do navio
e ele vai ser levado para o hospital de referência. Os outros todos tiveram contato, vão permanecer a bordo e não descem, porque eles estão em quarentena. Vamos ver se não vai surgir alguém com febre. Febre vai se buscar, mas enquanto não tiver ninguém doente, eles ficam lá aguardando o período de incubação que vocês viram, que são 21 dias. Então vai permanecer ali 21 dias paradinho ali, para ver se ninguém aparece com nenhum sintoma. Descontando os 10 a 14 que ele faz da África até aqui. E o indivíduo doente, ele vai ser retirado pela essa ambulância, chega até o CAS, aí uma ambulância do SAMU vai levar até o hospital de referência, que para nós aqui, atualmente, continua sendo ainda o São Contumaia, que está tentando se adaptar para receber esse paciente, tentando se adaptar, né? Todinho. Todo. Agora, me preocupa duas situações. Primeira situação é que Ilhéus, eu não tenho essa estrutura que eu tenho aqui em Salvador, gente. Eu não tenho ambulância em Ilhéus. Ilhéus é uma estrutura muito menor, e Ilhéus recebe muito mais navio do que Salvador. O cacau para Ilhéus vem com muito mais frequência. Geralmente vem de Gana, Costa do Marfim, mas agora vai chegar um que vai vir de Serra Leoa. Aí vem a primeira pergunta. O navio então não encosta, fica lá paradinho, né? Não, ele vai encostar sim. Agora vamos ficar em observação para verificar. O comandante tem obrigação de nos informar diariamente que o comandante não é ninguém da área de saúde. Navio cargueiro não tem nenhum técnico de enfermagem. Não tem nada. É o comandante que aprende primeiros socorros, tem um livro de registro, que ele anota as ocorrências a bordo, medicação que ele utilizou e monitora a temperatura. Então ele vai me informar diariamente a temperatura. Fizemos um navio da Libéria, agora há pouco tempo, que permaneceu aqui um tempo aqui na Bahia, ali naquela área toda remota ali, e diariamente eles informavam, passava por fax, passava por escaneava, mandava por e-mail o quadro de temperatura de todos os indivíduos a bordo, né? Ninguém teve febre, o navio foi embora, graças a Deus, e deixou a gente em paz. Não, foi uma angústia, não foi, Ramon? Ramon, meu colega de trabalho lá na mesma sala, ele viu uma angústia. E todo dia sabendo, cadê o navio? Já foi, desceu alguém? Foi uma festa. Boa viagem, não volta tão cedo. Agora, outra coisa que nos preocupa também, gente, é que vocês sabem, esses rapazes que vêm nesse navio levam meses e meses viajando, né? Falei para vocês que eles gastam em torno de 10 a 14 dias só na travessia. Mas eles levam no mar, assim, 3 meses e tal. Então, a questão carnal se faz necessária. O que acontece? Profissionais do sexo pegam os barquinhos, saem de praias aqui próximas, vão até lá no barquinho, geralmente calada da noite, encostam nesse navio, sobem, praticam os seus serviços, recebem dólar e voltam para casa. A Capitania dos Portos faz um controle, mas esse controle não consegue ser efetivo 24 horas. Não dá para você ficar com 24 horas olhando. E isso acontece. E viram que o sêmen contém vírus. Contém vírus. Então, algo assim que para a gente é muito preocupante, essa questão dos profissionais de sexo que vão até esses navios durante o período que eles estão aqui. Um outro cenário, que é o terceiro, é passageiro de avião. Nenhum voo da África e nem daqueles países tem direto para Salvador, e para Ilhéus e Porto Seguro. Não temos voo direto. Mas nada impede alguém sair de lá, ir até a Europa e depois vir para cá. Fazer uma pontezinha lá, passar uns dias por lá. Então, a gente pode receber alguém que vê no navio. Se alguém estiver a bordo, no avião, desculpe, a bordo com febre e tenha vindo desses locais específicos, esse avião vai parar no remoto, aquela parte afastada, não desce no finger. Aí todos os passageiros, é uma coisa meio desagradável para o paciente, porque ele vai ser identificado, né? Ele vai ser identificado, ele é o último a descer. Então todos os outros que tiveram contato com ele do avião como um todo, mesmo sabendo que não há transmissão aérea, mas ele pode ter deslocado até o banheiro, ele pode ter vomitado no meio do caminho, ele pode ter evacuado, alguma coisa aí. Então todos vão descer numa área remota, vão até uma sala, olha que situação desagradável, né?
e todo mundo querendo ir embora, ir para casa, mas tem que chegar lá e informar, vai para onde, endereço, alguma forma de contato, um telefone, um e-mail, endereço, que é para ser monitorado, esses indivíduos todos tiveram contato com ele durante 21 dias. E ele vai descer, a mesma coisa, o SAMU vai buscá-lo e vai levá-lo até o hospital de referência. Ora, o hospital de referência não é para tratar o paciente, quanto mais não é para tratar. É simplesmente o paciente ficar ali enquanto ele aguarda o transporte dele para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Caso ele precise ser estabilizado, tá, precisa de oxigênio, se eu colocar um soro venoso, isso é feito. Mas ele não vai ser manuseado, ele não vai ser tratado aqui. Ele apenas é estabilizado ao ponto que aguarda a chegada do avião que vem da FAB, lá de Brasília, possivelmente, e levá-lo até o destino dele, que é Rio de Janeiro ou São Paulo. Mas aqui é apenas um momento que ele vai passar. Não vai ser tratado aqui. E o quarto cenário, que é o menos provável, mas o mais preocupante para a gente, é aquele indivíduo que chega, que veio de lá, residente aqui no estado da Bahia, mas vai lá para o interior, lá para a cidade de Cafarnaum, digamos aí, e vai para lá. E lá ele começa com o quadro febril dele. Ele vai procurar quem? Unidade de saúde. Vai procurar uma UPA, uma emergência. Vocês imaginem o que vai acontecer. Há um mês atrás, o Quinto Centro, deve ter visto na mídia aí, que fechou porque tinham 3 casos de meningite. Vocês imaginam uma cidadezinha pequena, ou cidade grande como aqui em Salvador, na HGE, por exemplo. Se o paciente chegou, transitou, andou por ali, passou pela sala, que ele chega até ser atendido, ele levou horas, e uma pessoa ajuda o outro, está ali daquele lado, vocês imaginam o pandemônio que não vai ser isso. Então, esse é o cenário mais preocupante para a gente, e é o cenário que a gente acha menos provável. O indivíduo entrar por uma porta de entrada dessa. Tivemos um caso, não era suspeito, mas inicialmente criou um grande cinema para a gente. Um indivíduo que também trabalhava nessas empresas, e ele retornou da África para cá, e foi para a cidade de origem dele, que é Santo Estevão. E lá ele começou com febre. Lá quando ele chega na África, febre para ele é sinônimo de malária. Então ele já recebe o kitzinho. É o kit. Febre, toma remédio para malária, que malária é uma doença urbana. E ele veio para cá com o kitzinho dele, tomou, mas não melhorou. Começou a dar um quadro meio infeccioso respiratório. Procurou a unidade de saúde lá, o médico não conseguiu diagnosticar e ele comentou que tinha vindo da África. Para quê, né? Voltaram na ambulância de imediato para a Feira de Santana, unidade mais próxima. Chegou em feira que souberam, nem desceu da ambulância. O médico não foi atendê-lo, o vidro fechado, ninguém chegou perto desse homem. Ficou uma briga de telefone para lá e para cá, terminou ele vindo para o Couto Maia. Do Couto Maia veio, ele não tinha vindo daqueles países, tinha um quadro respiratório, que era sugestivo de infecção respiratória, fez a racha de tórax, ele voltou, o médico está ótimo, satisfeito da vida, feliz da vida. Mas criou esse grande problema para a gente. Vocês imaginam, hoje aqui não seria. Né? É esse quarto cenário. Agora, se o indivíduo procurar uma cidade que é distante mais do que 300 quilômetros de Salvador, um transporte aeromédico, principalmente um helicóptero, porque é um transporte que pode pousar em qualquer campo de futebol, vai resgatá-lo e trazê-lo para Salvador, para que ele está o destino dele. O hospital, para ser estabilizado, ele ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Se for distância menor, ele vem na ambulância. Ambulância do SAMU, que foi pactuado no país para dar a primeira assistência ao paciente. Esse é o cenário, vocês imaginem. Tem que buscar todos os contactantes dele, né, familiares, que ele esteve, com que ele se relacionou, porque teria que todo mundo estar em quarentena, em observação, até descartar o caso desse paciente. Então são os 4 cenários que nos apresenta, que nos preocupa. A quem notificar, a Secretaria Municipal de Saúde, que tem um telefone, né, e tem um telefone também 24 horas do município de Salvador, tem um e-mail, o nosso telefone comercial e o nosso telefone 24 horas também, o nosso e-mail, o Ministério da Saúde. Quer dizer, como está especificado lá que a notificação tem que ser as 3 instâncias, mas nós vamos fazer a notificação para os 3 locais. E isso é que é importante para a gente. Eu trago esse quadro aqui desse profissional, é o Dr. Paulo Reis, é um carioca, que ele passou quase 40 dias lá na África tratando com pacientes com ebola. E ele disse, né, que tratar paciente com ebola é tão perigoso quanto dar no trânsito do Rio de Janeiro. Logicamente usando a API. Né? E nesse site do Ministério da Saúde, no portal da saúde, vocês encontram esses banners em que você pode clicar aqui e abre. Informações atualizadas e perguntas e respostas mais frequentes. Acho que o Gwen também está aqui junto.
no mesmo banner que você encontra, foi elaborado um plano de emergência, de contingência, para a questão do vírus ebola, que contém tudo, isso também é gratuito, nesse endereço eletrônico você pode acessar, que tem interesse e ler quais são os procedimentos para todas as áreas, enfermaria, profissionais da área de saúde, desinfecção, CCIH, tem todos os setores aqui contemplados. E, finalmente, diria para você, uma epidemia de ebola da história, essa epidemia de 2014 é a maior epidemia, a de que ela vinha correndo desde 76. A doença nunca atingiu grandes cidades, era característica de populações isoladas, de áreas bem silvestres lá da África. Existe o risco de disseminar para países vizinhos. Olha que o Mali, o país já ocorreu a doença. Transmissão para viajantes internacionais existe, mas é um pouco baixo, mas existe. Importante que ele evitou a entrada de um caso suspeito, todas as ações devem ser realizadas de forma que não permitir que haja um segundo caso decorrente daquele. Daquele caso suspeito, ele tem que ser imediatamente atendido para que não se multiplique novos casos. Conhecimento, prevenção e saúde é um ponto importante. E é um desafio. Aí vamos às nossas perguntas. Obrigado. Vamos. Obrigada, Juarez. Venha para cá, por favor. Eu acho que foi muito boa a nossa escolha de trazer Juarez para falar para nós, né, do que está acontecendo, não só no estado da Bahia, mas no Brasil e toda a relação internacional, né, e do risco que, no meu entendimento, existe um risco, mas ele não é muito provável que aconteça, mas não significa que não vai acontecer. Então, que o país tem que se preparar para o enfrentamento. E o nosso entendimento, pelo menos o meu, é de que o ebola veio realmente para criar essa comoção internacional, né? Eu acho que a mídia tem dado, né, uma grande cobertura e tem no específico de emergências de saúde pública. E aí é que eu acho que não é só de importância internacional. Ao criar toda essa estrutura nacional para atendimento a esses pacientes, ele de alguma forma vai deixar, né, e está deixando já, um saldo organizativo, né, que será utilizado para outros problemas de saúde que nós já enfrentamos. Então, é treinamento, é a Força Nacional do SUS que está se estruturando cada vez mais, né, é ampliando a ação do 192, uma série de coisas que vêm. Claro, existe um custo muito alto, que às vezes pergunta assim, mas não acontece, vai gastar, né, o custo do SUS é muito alto, mas deixa um grande saldo organizativo para nosso país, no que tange a resposta de saúde pública, não só de interesse internacional, mas também de interesse nacional. Então, eu acho muito interessante que a gente, né, reflita um pouco sobre isso e de que a gente agora comece a perguntar a Juarez, né, algumas coisas que nós queremos perguntar. E depois, então, eu vou fazer algum paralelo entre o ebola e o chikungunya, que é exatamente um dos cenários, né, menos provável, né, no caso de chikungunya, e que foi o que aconteceu em Feira de Santana. Então, está aberto. Ramon, o nosso aluno, né, e também trabalhador da área da emergências em saúde pública na Bahia. Com relação ao que o Glória acabou de falar sobre a integração das práticas, a gente já vê uma crescente com relação à Copa do Mundo, a gente fez todo um exercício desde 2012 para integrar as práticas de vigilância e assistência. Antes da Copa, quando a gente fazia o mapeamento de risco, quase não se aparecia os possíveis riscos ebola e chikungunya. Chikungunya aparecia como risco provável baixo e ebola nem aparecia. Então, com esses dois adventos agora, ebola e chikungunya, a gente conseguiu fortalecer isso ainda mais. Eu acho que é o que vai ficar realmente como um legado para a integração. Com relação ao Posto Nacional dos SUS, que está também ampliando sua área de ação, vale frisar que a vigilância já está incluída na Força Nacional do SUS de um tempo para cá, já está sendo pessoas da vigilância sendo treinadas, e da importância da vigilância nessas ações.
seja lá em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Obviamente, na linha de frente está a assistência, para atender os feridos, para resgatar as pessoas, enfim. E a vigilância tem um momento pós, né, dias depois, para fazer um monitoramento, mesmo vale para a questão do ebola. Eu queria fazer uma pergunta para o Juarez. No cenário 4, que o paciente entra via serviço de saúde, aquele profissional que atendeu ele, a princípio sem saber, sem suspeitar de nada, ele passa a ser visto como um provável caso, como um contactante, passa a ser monitorado? Passa. Vamos fazer pergunta, né? Então, nós sempre fazemos um bloco de umas 3 perguntas, porque senão, como o tempo é curto, viu? E depois então você responde a Ramon. Alguém mais inscrito? Por favor. Por favor, eu queria que vocês, como está sendo gravado, se identificassem antes de fazer a pergunta que eu esqueci. Cristina Camargo. Juarez, eu gostaria que você falasse um pouquinho da questão da transmissão por leite. Então, a questão mais no ciclo puerperal das mulheres, se o aleitamento ele fica proscrito, né? Se a gente vai ter que intervir da mesma forma que se faz com gestante, né, com AIDS. E queria que você comentasse também como é que está sendo feito. A gente viu bastante as ações de vigilância, mas fiquei pensando no cenário aí de navio, e quando você coloca da preocupação realmente da questão sexual, né, de possíveis relações, se foi feito alguma articulação com a PROSBA, com a Associação das Prostitutas da Bahia, eu digo no sentido de preparar realmente, né, essas profissionais e outros, né, porque podem ser parceiros ou parceiras, né, que devem, eu digo, adentrar então a esses navios. Como é que está sendo feito esse preparo? Que a gente vê muito a preocupação a nível da assistência direta no hospital, né, dentro dos cenários que você mostrou, mas eu acho que tem aí um entorno enorme que precisa ser olhado de uma forma realmente com mais cuidado, porque são pessoas importantíssimas, né? Eu acho que é nos cenários que você mostrou. Então, como é que foi feito isso? Que eu sei que o Ramon colocou aí da questão da Copa, então que vocês já fizeram essa articulação muito grande, né, com várias outras, eu digo, instituições, órgãos, mas queria que você falasse um pouquinho como fica isso. E também, eu acho que vigilância, com certeza, coordenação estadual, né, DST AIDS, a questão de camisinha, né, de proteção, já que sêmen aí também é uma via importante. Tem mais alguém inscrito? Carmen? Juarez, eu fiquei curiosa com a questão da pesquisa, porque você enfatizou muito que desde 76, né, esse problema já existe e que não despertou interesse internacional nem da Organização Mundial de Saúde, nem da indústria farmacêutica. Aí eu fiquei pensando, você tem alguma notícia em relação a se essa comoção atual em relação à ebola está gerando algum interesse dos pesquisadores desenvolver algum tipo de vacina? Estão estudando mais o vírus ou é só esse cordão sanitário, esse bloqueio que está se tentando fazer? Antes de Juarez responder esse bloco, eu queria só fazer um adendo ao que Ramon falou. É que essa experiência da Força Nacional de SUS tem feito com que haja uma articulação mais próxima entre a saúde e a defesa civil. Isso a gente vê, né, nos desastres que estão acontecendo, né, onde a Força Nacional do SUS chega, né, quase que ao mesmo tempo da defesa civil, e que está havendo um diálogo mais constante nos 3 níveis de governo, com a defesa civil do Ministério, né, do Estado e do município, começando dessa articulação interinstitucional, que é uma das fragilidades do nosso SUS, é um saldo organizativo que eu considero extremamente proveitoso,
como experiência e como articulação real em cima de problemas concretos que estão acontecendo em determinado momento. Né? Então, só queria fazer mais esse adendo para ele responder. A gente viveu isso semana passada, quando teve a gente recebeu com relação a barreiras e bons da Lapa com relação à chuva. E a gente já estava se preparando para ir, a Vigilância Sanitária Epidemiológica do Estado. A Defesa Civil já estava lá e entrou em contato com a gente. Não venham não, que a situação ainda está sob controle, a gente está aqui, a gente vai mantendo, e a gente começa a fazer esse monitoramento diário. E a gente não tinha essa articulação com a Defesa Civil há alguns anos atrás. Com relação à questão do profissional que atende ao paciente suspeito, aí de todo o procedimento, o técnico de enfermagem foi lá mensurar a TA do paciente, o técnico aplicou um medicamento que o médico prescreveu, o próprio médico examinou o paciente, então, toda essa equipe vai ser monitorada. Então, eles vão ficar sobre uma quarentena, tipo mais curto, né, para verificar. A partir do momento que o paciente fez o exame, deu negativo, 48 horas depois deu outro negativo, descarta. Mas até então vai ficar sobre uma constante e preocupante situação. Meu Deus, será que é ebola? Será que me contaminei? Os 21 dias, porque ninguém usa o EPI na rotina. Não existe, não se usa EPI em rotina. Já está com aquela roupa de 40 e tantos graus o tempo inteiro. E nem se tem ela em quantitativo suficiente. Porque ela é usada e descartada. Não dá para reutilizar. A não ser o óculos e a máscara facial. O restante de tudo é descartável. Então não tem como você manter. Então quem atendeu o paciente suspeito, ele vai ter que ser monitorado, vai ficar numa angústia. Vamos tentar restringir. Inclusive, você deve ter visto nos Estados Unidos uma confusão muito grande com uma enfermeira, que ela achou absurdo, ela ter restrito dentro de casa. O outro médico saiu, pegou o metrô, foi jogar boliche. Então, mas tem que restringir o ir e vir dessa pessoa. Ela não pode estar circulando, não pode estar colocando em risco outras pessoas, enquanto não tiver o diagnóstico definitivo daquele paciente. Aí é uma questão de ser cidadão e de ser responsável, né? Não dá para você estar saindo assim à toa, não dá. E jogar boliche e tal. Tem que ficar realmente em quarentena. É obrigatório, é necessário. Então, quem tem o atendimento vai ter que permanecer pelo menos até o resultado do segundo exame, 48 horas. Com relação às perguntas de Cristina, o leite materno transmite também. Aí a orientação vai ser muito difícil a mulher doente com ebola tá mantendo, mas na fase febril dela, que é a fase suspeita, então, se ela veio de lá, ela está com febre e ela está em fase de amamentação, vai suspender o leite materno, vai utilizar o leite artificial para criança e ela vai ser tratada. Ela curando, tudo bem, mas enquanto não for, ela vai ser suspensa, realmente é. E com relação a essa questão do contato com os profissionais do sexo, nós não fizemos ainda, estamos tentando negociação com o município de Salvador, região do Distrito Sanitário, Centro Histórico, que é para uma conversa, porque os barquinhos saem da preguiça. É daquela região ali, muito próximo aos navios. É dali que saem os barquinhos de noite, para ter uma conversa, até um maior quantitativo de preservativo e alertá-lo realmente, porque o sêmen transmite. O sêmen transmite. E com relação ao que me perguntou, as vacinas, terapêutica, o mundo inteiro agora despertou. Está falando muito, mas eu não vi nada concreto. Não tem nada publicado que diga para você, olha, é isso efetivo, não é. Tudo lançado na mídia. Ah, vai lançar uma vacina, um produto tal. Eu fico preocupado que não seja realmente alguma coisa de momento. Aquele fogo que depois se apaga, né? Nada de trabalho, saiu nada, absolutamente nada. Só complementando, uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde foi de entenda algum produto, seja antiviral, seja uma vacina, seja o soro, inclusive, que já está sendo utilizado, né? É de flexibilizar os passos de fase 1, fase 2, fase 3, já que a letalidade é tão elevada que se houver algum indício de que como é que se diz, efetivo, então de não precisar passar por todo aquele trâmite. Foi uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde. Agora, ainda não tem realmente uma publicação científica dizendo alguma coisa está vindo à tona, né? Agora, ao que parece, algumas universidades estão tomando iniciativa, não empresas, porque no mundo todo, infelizmente ou felizmente, o princípio ativo, seja de uma substância, seja um produto, uma vacina candidata, elas são desenvolvidas nas universidades e depois as empresas compram, né? Compram, entre aspas, adquirem a patente
E daí, a partir daí é que elas vão se desenvolver quando tem alguma coisa, alguma luz no final do túnel. Então, é isso que a Organização Mundial de Saúde tomou essa providência de flexibilizar especificamente para a ebola, mantendo para todas as outras doenças a mesmo ritual. Uma questão preocupante com relação à utilização de anticorpos em indivíduos que ficaram curados da doença é porque a incidência é muito alta, a prevalência é muito alta de HIV na população africana. Então, tendo um cuidado muito grande da purificação desse sangue. Que terminar você dando sangue contaminado, porque o percentual de indivíduos contaminados é muito alto na África. É muito, muito alto na África. Tem um rapaz ali. Foi primeiro, depois Gisélia. Depois Gisele. Bom dia, Juarez. Eu sou Tadeu, eu sou aqui do programa. A minha questão é associada, a gente estava conversando aqui, em relação ao plano de contingência que você apresenta. Né, tem os cenários. O H1N1 trouxe para a mídia e para nossa cabeça assim, a estratégia em relação às aglomerações dos períodos festivos e a praticamente 2 ou 3 meses do carnaval. Esse plano de contingência para aglomeração, ele é pensado, ele já é estruturado, esquematizado, previsto? É o carnaval. Mas no pré-carnaval também. Bom dia, eu sou Grace, estudante daqui da casa. Guardando suas devidas proporções, claro, mas, professor, você como considera, compara mesmo o histórico mesmo da doença, o que está acontecendo com o HIV? Incluso também a reação do personal de saúde, o medo tudo, aquele todo equipamento, toda quase uma situação assim de pânico coletivo frente a uma doença que tem mais ou menos, né, suas devidas proporções, mas a transmissão é similar a da HIV, né? Obviamente, claro, pensando que temos poucas possibilidades agora de combater o vírus e isso, mas realmente fiquei assim, pensando, né, o poder mesmo da mídia e do efeito nos profissionais de saúde. Olá, eu sou Gleide, eu também sou servidora do SAMU. Trabalho diretamente no atendimento das urgências e emergências. Aí surge uma preocupação mais especulativa, prospectiva do que no momento. Como você falou, em relação à proteção que confere a máscara e a utilização de óculos, no cenário atual nem tanto, porque a situação é diferente da doença, mas se tivesse muitos casos, você acredita que seria uma medida geral, inicial, atendimento a toda pessoa com óculos, máscara e luva, básico? O plano de contingência, você colocou bem. A gente tem um plano de contingência que a gente faz para o carnaval. Ora, ebola para a gente é um evento novo, é um evento novo, então a gente tem que estar pensando nessa possibilidade. Então ele vai ser incluído no plano de contingência, o ebola e chikungunya, são 2. Chikungunya principalmente porque chikungunya, a população que vem da região onde estão ocorrendo os casos é muito grande. Não só vem para o carnaval, como vem trabalhar aqui em Salvador. Olha, 80% da mão de obra que vende aqui em Salvador, latinha de cerveja, churrasquinho de gato, vem da região de Feira de Santana. Eles vêm para cá na quarta-feira antes do carnaval, levam uma semana aqui acampados, vendendo esses produtos. Então, chikungunya vai ser outro que tem que estar no programa para a gente. É pensar no ebola, chikungunya. Então, vai fazer parte do nosso plano de contingência para o carnaval. E Salvador tem Aedes aegypti. Tem, além do albopicos. Com relação ao estigma da doença, isso me lembra o tempo do H1N1. Se alguém tinha os olhinhos puxados e espirrava próximo de alguém, todo mundo saía de junto. Todo mundo saía. Então criou-se o estigma. Inclusive, eu tive um contato. Vocês conhecem a Unilab? Que é a Universidade Luso. É uma sigla. É uma universidade. É o seguinte: o Brasil tem um contrato, ou um convênio, não sei, um relacionamento, um acordo com os países da língua portuguesa. E tem muitos países da África que participam dessa comunidade. Então, e eles trazem para cidades que têm um histórico de relação com a comunidade negra. Aqui na Bahia é a cidade de São Francisco do Conde.
que eu não sabia que é a cidade mais negra do estado. É mais negra do que Salvador. São Francisco do Conde. Lá tem uma unidade da universidade, tem também no estado do Maranhão, e que esses indivíduos vêm para cá em torno de 100, 150 profissionais desses países. Tem Tomé, Guiné-Bissau, Moçambique, todo de Angola, Timor-Leste, que não está na África, mas todos vêm para cá e fazem curso de humanística, tem até programação no curso na área de saúde, de medicina. E já tiveram contato, porque as pessoas começaram a comentar que eles chegam e ficam alojados em república, então alugam uma casa e moram todos juntos. Olha, tem uns africanos aqui do meu lado, eu não quero que fique aqui. Já ligaram pra gente pedindo isso, alguém já ligou, olha, tem um africano, então a polícia não pode tirar ele daqui de minha casa. No hotel de grande porte aqui, uma pessoa veio convidada de uma grande empresa nossa aqui, de construção dessas que constrói, colocou o rapaz num grande hotel de 5 estrelas aqui. Como ele circulava dentro do hotel e era um africano, um hóspede que estava lá, se incomodou e notificou que tinha um caso suspeito de ebola, só porque o rapaz era negro e era africano. Então a questão do estigma é muito importante. E eu tive com uma menina que faz enfermagem aqui, que ela colocou isso. Ela não é de Guiné, ela é de Guiné-Conakry, ela dizendo sendo discriminada porque ela era africana. Está com ebola, nem encosta perto de você. Então, essa questão é muito ruim, porque cria um estigma, isso é horrível. E com relação aos EPIs, é para usar. Usar máscara, usar gorro, usar o capuz, já vem incluído, né? Usar o óculos, para usar os EPIs, tudo tem que ser utilizado. Então, suspeito tem que ser utilizado. Não, suspeito, só suspeito. De forma geral, não precisa usar para todo mundo, não. Sim, por exemplo, aí tem a pergunta: se chegou na unidade de saúde e ele informou que é suspeito, eu já atendi esse EPI. Eu já atendi. Já me classifica agora como provável, para que ele seja um caso. Mas para ter toda a população, eu não posso estar usando aquela máscara, não. Só vou no suspeito. Agora, semana passada, uma história interessante. Na verdade, esse rapaz é chileno. Ele saiu da Patagônia e ele tem filhas que moram em Recife. Ele pegou ele trabalha em navios mercantes na parte de cozinha, mas já estava já há alguns meses sem trabalho. Estava lá na Patagônia. E ele pegou um avião, desceu em Buenos Aires, depois ele foi para Florianópolis, foi para São Paulo e foi para Recife. E lá ele disse que a tarreta dele de dinheiro não estava funcionando, ele ficou sem dinheiro. Aí disseram para ele, então ele tentou ver se conseguia um navio descendo para o sul para chegar até o país dele de origem. Lá em Recife ele não conseguiu o voo, não conseguiu o navio. Aí ele comprou a passagem de ônibus e vinha para Salvador. Acharam que era mais fácil, que o nosso trânsito com relações comerciais com a África é muito mais frequente para descer. Só que ele adoeceu no caminho, lá em Sergipe. Começou um quadro com diarreia, vomitando, aí teve que descer e ir para o hospital. E lá ele comentou que teve contato com 2 africanos no aeroporto. Pronto. Foi uma confusão lá em Sergipe, terrível. Foi para o hospital, viram que não era, teve alta, aí ele pegou um ônibus e veio para Salvador. Chegou aqui na sexta, sábado, ficou numa hospedaria no Pelourinho, e aí ele procurou a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria da Pobreza, da Reparação, ver se conseguia alguma passagem, que ele tentou também e não conseguiu no Porto no domingo. E comentou que tinha estado hospital, ebola, pronto. Colocaram o homem dentro de uma sala, fechada, com 2 policiais do lado de fora, ligaram para o SAMU, foi um colega seu do SAMU lá, todo paramentado, todo de rodo de cima. Aí pronto. As pessoas dentro da unidade saíam com medo. Então aqueles que saem e os que chegam, porque tem aquele curioso mais do que os que fugiram com medo. Tudo com celular, para fotografar, para filmar. Ali na Rua Chile foi um carnaval. Um carnaval. Tem os que correm com medo e os que chegam curiosidade para filmar e fotografar. Né? Então foi aquela confusão. O SAMU chegou todo paramentado. Quando o SAMU chegou então foi a confusão toda, né? Aí fomos ver que não tinha nada a ver com isso. Aí a secretaria conseguiu a passagem para ele de Salvador para São Paulo. Ele até foi dormir no aeroporto para não perder o voo, que era 7h30 da manhã. Só que no voo ele começou a ter vômito, o avião desce em Belo Horizonte. Foi uma novela. Ele desce em Belo Horizonte, ficou em Belo Horizonte, e de lá acionaram o consulado, da embaixada, e ele foi embora. Graças a Deus ele foi embora. De novo que ele foi embora, mas foi uma confusão aqui também. Agora o estigma foi muito grande. Rapaz, ficou com 2 policiais na porta. 2 policiais. De um jeito que nem você nem Alcina puderam ir a Feira de Santana.
Eu estava lá esperando. Esperando essa confusão toda. Eles estavam aqui Essa confusão toda. Essa emergência. Respondeu todo mundo. Respondi. Olha, antes de eu passar novamente para a pergunta, eu queria ver o seguinte, falar para vocês, o cenário, se eu não me engano, foi o cenário 3 que você falou, que eu não me lembro mais dos números, das pessoas que trabalham em empresas em países de origem africana e que chegam, né, para nós, chegam aqui no aeroporto de Salvador e vão para qualquer cidade do interior. E como se fosse uma agulha no palheiro, foi assim que o chikungunya chegou em Feira de Santana. Que estávamos, né, todo o Ministério da Saúde, o país inteiro, alerta para o que estava acontecendo no Caribe, né, porque que é o genotipo asiático. E estava circulando, está circulando intensamente no Caribe. Então, a ideia é de que viesse possivelmente de algum caminhoneiro da Venezuela, da Guiana Francesa, né, que tivesse saído doente de um país, né, que já tinha atingido o continente. Era a primeira suspeita. Pois depois de feita toda a investigação epidemiológica de campo, o que se observou foi que uma pessoa que trabalha numa grande empresa em Angola chegou para visitar a filha que ia se formar em enfermagem, né? E se hospedou, claro, na casa da filha, no bairro Jorge América. E no dia 28 de maio, essa pessoa brasileira, né? Um mestre de obra brasileiro, procurou o hospital Clériston Andrade com febre e dores articulares. Foi feita a suspeita diagnóstica de malária e de dengue. A sorologia para dengue foi negativa, a lâmina de malária negativa, e a partir daí, então, foram surgindo outros casos de chikungunya no Jorge Américo, que foi, digamos, o hotspot, o epicentro da epidemia de Feira de Santana. Pois bem, por que esse senhor brasileiro trabalhava em Angola, virou a febre africana? De um jeito que uma pessoa da comunidade de Jorge América foi para a porta da Secretaria Municipal de Saúde, levou a imprensa, levou a imprensa local e mais a Subaé, Rede Globo, Bandeirante, tudo para a porta da Secretaria Municipal de Saúde, e começou a dizer que foram os africanos que trouxeram a doença para a Feira de Santana, e criou um constrangimento tão grande a família desse senhor, que a família ficou presa em casa, porque a comunidade também começou quase que a apedrejar a casa desse e chamando de africanos. Ele é um brasileiro que estava trabalhando em Luanda. Aí, depois, contada essa história, eu fui à internet e vi que em Luanda existiam notícias de Luanda que estava acontecendo a epidemia de chikungunya em Luanda, que começou em janeiro de 2014. E ele chegou lá em maio. Então, que aumento da transmissão tinha se dado a partir de março e abril. E então entrei no Ministério da Saúde de Luanda, que estava fora do ar, mas quando eu botei na internet, tinha uma chikungunya proveniente de Luanda na Europa, porque tinha ido uma pessoa na Europa diferente. Aí, deixa eu contar. Quando eu entrei, tinha feito o isolamento do chikungunya na Europa, se eu não me engano, na França. E aí foi visto que era porque lá tem duas cepas genéticas na África. Tem que é da África, esse que é da África Central e da costa oeste, e a outra que é da costa sul, da costa do Pacífico e do sul da África. E aí nós vimos que o isolado era o que chama, não sei se é que sabe o nome, da West Coast chikungunya, hein? East. Não é West. Eu não sei, não me lembro. Eu sei. Exa. É East. Exatamente. Então, quando eu liguei para o Evandro Chagas, eu liguei dizendo: olha, o genotipo de Feira de Santana é africano e é este. Mas como que você sabe? Eu digo porque a epidemiologia é para isso. E aí, 2 dias depois, o doutor Pedro Vasconcelos, que é o chefe do laboratório, disse: Glória,
é africano e é esse que você disse. Eu já botei o título na letra que eu estou mandando para a Imerge. Eu já tinha posto o título pela primeira vez no Brasil. A coisa... Repare, todo mundo esperava que fosse o asiático. Foi um brasileiro que trouxe da África e veio para o interior da Bahia. Para o interior da Bahia. Quer dizer, uma coisa bastante inusitada, diferente, né? E como é que se diz? E mesmo com todo o cuidado que a vigilância epidemiológica teve de Feira de Santana, né? De não... Foi chamado de febre africana. Inventaram que já eram 4 africanos, que tinham 5 moradores nesta casa e 4 adoeceram com chikungunya. Né? Então eram 4 africanos, virou febre africana, foi secretário de vigilância do Ministério da Saúde, secretário da Saúde, para dizer que febre africana, já começaram a dizer que era ebola, né? E aí foi assim, vocês viram aí nos jornais como foi difícil para a secretaria e para essa família, né? Todo esse preconceito, né? Que nós, né? Que eu não sei se é a mídia, o que é alguma coisa que faz é um pouco de crueldade, né? Com as pessoas, com a questão. Não tem a sensibilidade, e eu digo, a equipe de vigilância de Feira de Santana não só é sensível, como responsável e cuidadosos, e tiveram muito cuidados. Mas chega alguém que faz e levou. Olha, era de um jeito que já teve um momento que já queriam fazer um motim na porta da secretaria, porque a secretaria não queria mandar embora os africanos. Foi terrível, né? Felizmente isso passou. Então, claro, outras questões que nós precisávamos, inclusive de colher o sangue novamente desse paciente, para fazer mandar para Evandro Chaga, a família resistiu, se trancou em casa e viajou. Quer dizer, nós não conseguimos mais contato por conta de uma vizinha que aprontou, dizendo que eram os africanos e que era isso, aquilo. Então, é difícil, né? É difícil, essas histórias têm que ser contadas, porque nós, profissionais de saúde, temos uma responsabilidade muito grande em saber conversar para diminuir o preconceito e, às vezes, as atitudes cruéis, né, que a comunidade tem, e às vezes pode ser também oriunda, às vezes, do próprio servidor de saúde. Muito menos do que, mas que a gente tem que ter uma série de cuidados. Era só fazer esse comentário, tá? Continua aberta a discussão. Tem mais alguma pergunta? Então, vamos agradecer, né? Eu adorei, viu, Juarez? Eu adorei. Muito obrigada, Juarez. E nós sempre lhe convidaremos para vir cá conversar com a gente. Tá bom? Obrigada.